Bora falar um pouco dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Shoes, que é a nova ação da minha carteira. A empresa vem investindo alto nos seus produtos, o lucro cresceu, mas tem um ponto de atenção que eu quero mostrar para vocês nos resultados. E nesses slides eu quero mostrar também o porquê que eu fico sempre de olho na dívida das empresas. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like já na confiança. Se você não conhece, inscreva-se agora porque me ajuda muito e é de graça. Então, antes de mais nada, eu fiz a aquisição de 600 ações da Shoes ao preço de R$ 4,85. Porém, quando a gente olha no percentual que a Shoes representa dentro da minha carteira, hoje é apenas de 1%. Porém, eu quero aumentar um pouco mais a minha participação na Shoes assim que caírem dividendos ou dinheiro de salário, porque eu acredito que nesse preço a Shoes esteja bem atrativa. Porém, agora falando um pouco mais dos resultados, tem muita gente que passa batido pela mensagem da administração que fica na central de relacionamento com o investidor. Porém, essa parte é extremamente importante porque é o próprio CEO ou presidente da empresa falando diretamente com o acionista. Então, se for um CEO sério que quer esclarecer as coisas, ele já vai deixar bem explicado na carta falando sobre os impactos e o que esperar para os próximos meses. Então, falando da mensagem, eles destacam que 2025 foi um ano de volatilidade nos mercados globais e retração dos investimentos em bens de capital. O ambiente externo vem refletindo o tarifaço dos Estados Unidos e políticas comerciais mais restritivas. E no Brasil, sinais de desaceleração econômica começam a se evidenciar, principalmente nas indústrias de bens de capital, inclusive montadoras de caminhões e ônibus. E para quem não conhece, a Shoes trabalha com duas unidades, uma automotiva e outra de compressores. Então esse desaquecimento do mercado de caminhões e ônibus acaba atingindo diretamente a Shoes. E falando dessa unidade automotiva, eles destacam a retomada gradual nas vendas de máquinas agrícolas e de construção, porém desaceleração nos caminhões pesados e semi-pesados. E na unidade de compressores, a ampliação nos postos de assistência técnica da Shoes e intensificação das vendas de serviços de monitoramento de compressores. E falando um pouco dos resultados financeiros, a receita da Shoes trimestre a trimestre caiu em cerca de 3%, porém no acumulado do ano subiu cerca de 3%. E fazendo um resumão dos dois braços da Shoes, porque é interessante que a gente veja o ticker da empresa não apenas como letras paradas na tela, mas sim como uma empresa que está por trás daquele ticker. Então, falando da unidade automotiva, a produção de caminhões pesados despencou no Brasil em cerca de 17%, as máquinas agrícolas puxaram as vendas no trimestre em cerca de 22%, e exportações cresceram 13% com um mix mais valorizado, e o aftermarket de freio segue forte com 3% e liderança na marca no mercado. E a Shoes Tech vem avançando com monitoramento preditivo. E o resumão da unidade de compressores, a rede de assistência técnica ultrapassou 980 pontos, um crescimento doméstico de 3%, a Shoes vem investindo pesado em novas linhas de compressores com maior valor agregado, os Estados Unidos vem crescendo forte, 13% impulsionado por novos revendedores e centro de distribuição na Califórnia. Um e-commerce continua robusto, crescendo 20% trimestre a trimestre, realmente um crescimento muito elevado. Expansão em solução de gases e inovação acelerada. 55% da receita vem de produtos lançados há menos de 5 anos. Então esse é um ponto muito interessante, justamente porque a Shoes vem investindo de uma forma mais acelerada nos últimos anos e esses investimentos já vêm gerando retorno. E nesse slide fica ainda mais fácil de enxergar, porque no acumulado de 2025 a Shoes investiu 73 milhões, enquanto em 2024 foram cerca de 55 milhões, ou seja, uma alta de 33% ano contra ano, principalmente em modernização industrial, automação, ampliação da fábrica, desenvolvimento de novos produtos, atualização tecnológica e cibersegurança.
E eu achei essa foto muito interessante nos slides da Shoes, porque conforme já falei, eu não vejo um ticker na tela apenas como letras soltas. Eu gosto de entender exatamente o que a empresa faz, como são os produtos, e percebam essa foto dos novos sistemas de armazenamento vertical que a Shoes fez, gerando redução da área de armazenagem de componentes e matéria-prima e também maior preparação de material para ordens de produção com mais assertividade e rapidez. Outro ponto é que desde 2022 a Shoes tem expandido a sua área fabril, então percebam que ela fez a aquisição da UPI Fundição e Ferro, que é a unidade 3, abrangendo um terreno de aproximadamente 175 mil metros quadrados e ainda com potencial de expansão. Então no mapa abaixo fica até mais fácil de visualizar, feito pelo pessoal da Trigo no Capital. Então percebam que antes a Shoes detinha apenas 3 pontos de fabricação e ela fez a expansão de mais 4 pontos de aquisições, consequentemente tendo mais espaço para investimentos e expansão. E falando sobre a receita operacional líquida, tri por tri caiu em cerca de 3%, porém na ótica acumulada houve uma alta de 4%, porém o custo do produto vendido aumentou em cerca de 1% na ótica trimestral e em cerca de 5% na ótica acumulada. Consequentemente, o lucro bruto acaba ficando com uma margem menor. E infelizmente a Shoes não fez um gráfico bonitinho de despesas operacionais. Então, no terceiro tri de 2025, as despesas aumentaram em 10,4 bilhões e no acumulado as despesas foram de 190 milhões, o que foi um aumento de 21% em relação a 2024. E a Shoes destaca que isso foi causado principalmente por causa do aumento de 17% nas despesas com vendas, logísticas e campanhas de incentivos de vendas, não só nacional, como inclusive internacional, e também o direcionamento para o marketing visando o incremento de vendas e lançamento de novos produtos. Então a Shoes tem aumentado o seu mix de produtos, consequentemente ela acaba tendo que fazer um marketing tanto interno para os seus vendedores quanto externos para poder tentar crescer o número de produtos vendidos. E agora eu já quero começar a falar sobre os motivos por que eu estou sempre de olho nas despesas da empresa. Então percebam o resultado financeiro da Shoes, que olhando tri por tri aumentou em 70% e olhando na ótica acumulada aumentou em 227%. Então, para quem não conhece, o resultado financeiro são as receitas financeiras, ou seja, aquela receita que você detém do seu próprio caixa, porque o caixa da Shoes não fica simplesmente parado, ela coloca em CDB, tesouro, e isso acaba rendendo para ela, menos as despesas financeiras, ou seja, as despesas com juros. Então, como a Shoes detém um caixa muito robusto, isso acaba virando resultado diretamente na veia da empresa. E hoje o resultado financeiro representa cerca de 10% dos lucros totais da empresa. E a Shoes fez algo muito interessante, porque desde 2023, em que ela percebeu que a taxa Selic estava subindo de uma forma acelerada, ela se adiantou a esse movimento e ela virou uma empresa caixa líquido, ou seja, se ela quisesse quitar totalmente as suas dívidas hoje, apenas com o dinheiro em caixa ela conseguiria. Em meados de 2024, o caixa líquido diminuiu um pouco, porém foi principalmente por causa de 3 novas aquisições e desde então a Shoes já vem crescendo seu caixa novamente, consequentemente virando receita para a empresa. E falando um pouco sobre o endividamento, perceba como que a Shoes tem melhorado nesse quesito, porque apesar do endividamento bruto ter aumentado em 19%, o caixa aumentou em cerca de 26% no mesmo período acumulado do ano. Então, o caixa líquido aumentou em cerca de 121%. Então, hoje, a gente fala que a empresa é caixa líquido em 0,39. Se ela quisesse quitar totalmente as suas dívidas, ainda sobraria cerca de 130 milhões no seu caixa. E nesse slide fica ainda mais visual. Percebam que a dívida bruta da Shoes desde 2023 caiu em cerca de 5%, enquanto os caixas e equivalentes subiram em cerca de 127%. E para não falar apenas de coisas positivas, falando um pouco sobre o EBITDA, que foi negativo no período, ele caiu em cerca de 22% olhando na ótica trimestral e 10% olhando na ótica acumulada de 2025.
E apesar dos 2 primeiros trimestres de 2025 da Schultz terem sido mais sólidos, o terceiro TRI realmente ficou um pouco abaixo do esperado, uma queda de 12%, principalmente por causa dos altos investimentos que a Schultz vem fazendo, e a sua margem diminuiu de 15% para 13%. Porém, quando a gente olha na ótica acumulada do ano, o lucro cresceu em cerca de 3% e a margem se manteve estável em 14%. E a Schultz tem uma ótima política de proventos, visto que ela paga dividendos de forma trimestral, e a Schultz já pagou proventos em março, em junho, em setembro e ainda deve ter um novo provento para dezembro. Porém, como o lucro líquido do trimestre caiu, consequentemente, o dividendo de dezembro deve ser levemente impactado. E para quem tem a Schultz em carteira, assim como eu, tem que ficar ligado na Selic, porque percebam esse gráfico que relaciona a Selic versus a Schultz. Então, em momentos em que a Selic baixou, a Schultz cresceu de uma forma bem acelerada, Selic subiu, Schultz caiu, Selic caiu, a Schultz subiu novamente. Desde meados de 2016, a Selic caiu de uma forma acelerada e nesse período a Schultz acelerou no crescimento da cotação e atualmente a gente encontra-se com uma Selic alta, porém com uma boa perspectiva para o futuro da Selic baixar. E isso poderia melhorar os bens de capitais, consequentemente melhorando os resultados da Schultz. E de tempos em tempos o mercado acaba dando bobeira, porque percebam nesse gráfico que relaciona o lucro versus cotação, que por exemplo em 2013 a cotação despencou, enquanto o lucro nem caiu tanto assim, e depois que o lucro voltou a acelerar, o mercado acelerou na compra da Schultz, então atualmente a cotação despencou uns 40% desde os picos, e o lucro líquido da empresa praticamente ficou estagnado. Então, em algum momento, o mercado poderia acordar para essa ação, acelerar nas compras e, consequentemente, aumentar a cotação dela. Então, o vídeo ficou bem longo, pessoal, principalmente porque, como eu fiz a aquisição dessa empresa, quis fazer um vídeo mais minucioso para vocês. Então, já que o vídeo está bem completão, comenta aqui, dá like, engaja no vídeo, porque me ajuda muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.